do Senhor. Deus está nesse lugar e não tenho eu sombra de dúvida que Deus se faz presente aqui. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Graças a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra por gentileza no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Significa a saída. Graças a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido é o nome desse Deus que vive e reina. Graças a Deus. Êxodo, capítulo 12. Vamos estar comentando, louvado seja Deus, a respeito da Páscoa na data de hoje. Haja visto que estamos bem próximos da comemoração, louvado seja Deus, desse grande evento que aconteceu. Vamos ver o verdadeiro sentido hoje aqui em nome de Jesus. A Páscoa e a sua comemoração é o tema dessa mensagem. Amém? Êxodo, louvado seja Deus, capítulo 12. Vamos estar lendo do verso 3 ao verso 14. Todos conseguiram abrir a Bíblia aí? Amém? Eu leio, os irmãos acompanham em nome de Jesus. E assim está escrito em Êxodo, capítulo 12, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então come um só com os seus vizinhos, perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fazei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e o poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com as ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com as fissuras. E nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados nas mãos, e não comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor na vossa geração, e celebrarei por estatuto perpétuo. Amém? Amada igreja, pode se assentar glorificando, adorando o nome desse Deus que vive e reina. Louvado seja Deus. Como temos nessa mensagem, nós temos a Páscoa e suas comemorações. Amados, aqui nós vemos na Sagrada Escritura a Páscoa instituída por Deus. Porque louvado seja Deus que eu tive o intuito de trazer esta mensagem nessa data de hoje, pois eu sei que o Senhor quer trazer alguns esclarecimentos aos corações. Louvado seja Deus. Aqui, louvado seja Deus, no livro de Êxodo, a partir do verso 12, no capítulo 12, no verso 1, está explícito aqui a Páscoa ao Senhor. Até então, o povo hebreu ainda não havia havido falar da Páscoa, mas aqui, louvado seja Deus, Deus vem a trazer à tona, louvado seja Deus, essa palavra Páscoa. E o que é o significado da palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. Para nós entendermos melhor o acontecido e o porquê que Deus mandou
Moisés anunciar o povo a respeito da Páscoa, preparar um cordeiro sem mácula, sem mancha, um cordeiro de 1 ano, ou até mesmo um cabrito de 1 ano, o sacrificar, louvado seja Deus, pegar o teu sangue, passar nos umbrais da porta, comer, louvado seja Deus, ali daquela carne, ali, daquele sacrifício. Por que Moisés, ele veio, louvado seja Deus, transmitir esse conhecimento ao povo? Qual que é a história aqui? O povo de Israel, o povo hebraico, louvado seja Deus, ou os hebreus, que foi o povo escolhido por Deus por intermédio de Abraão, Isaac e Jacó, louvado seja Deus, através de Abraão, Isaac e Jacó, através de Jacó surgiram-se, louvado seja Deus, 2 filhos, e esses 2 filhos se tornaram, louvado seja Deus, 12 tribos. Essas, louvado seja Deus, antes deles se tornarem 12 tribos, esses 2 filhos de Jacó, eles foram exilados para o Egito. Quando José, louvado seja Deus, ele veio a ser governador. E o porquê que aconteceu isso? Aconteceu isso, pois foi um propósito de Deus para conservar o povo de Israel, porque Deus tinha grandes projetos de salvação por intermédio do povo de Israel. Mas o povo de Israel, quando ele ficou ali no Egito, e ali no período de José, ele viveu um grande período de bonança, um período de alegria, de fartura, porque José ainda era vivo, e José, ele era o governador, ele era o 2º homem maior ali, louvado seja Deus, no Egito. Acima dele só estava somente, louvado seja Deus, Faraó. Mas com a morte de José, o povo, louvado seja Deus, ali dos hebreus começou a ser maltratado. O povo ali, louvado seja Deus ali, que era descendente de Abraão, começou a ser escravizado. E Deus, como ele tem bênção na vida daqueles que andam com ele, a maior alegria daquela época é quando um pai e uma mãe podiam gerar filho. E Deus agraciou o povo de Israel de uma forma sobrenatural, ao ponto de o povo de Israel se chegar até no Egito, a cerca de 70 pessoas da família ali de Jacó, e se multiplicou e foi se tornando uma nação dentro da nação ali, louvado seja Deus, do Egito. E ali então os faraós ficou preocupado. Por quê? Porque ele estava vendo que o povo de Israel, que era o povo de Deus, estava ficando mais forte, mais potente em números do que eles. E ali então eles decidiram escravizar o povo de Deus. E ali eles ficaram sendo escravizados por um período de 430 anos. Mas ao decorrer desses 430 anos, o povo começou a clamar, o povo começou a pedir a Deus misericórdia. Por quê? Porque eles clamavam em nome de Abraão. Ó Deus de Abraão, venha nos socorrer. O Senhor foi o Deus também ali, louvado seja Deus, de Jacó, o Senhor nosso Pai. Você foi o Deus ali do nosso avô, louvado seja Deus. Venha nos socorrer, venha nos acudir. E com o clamor do povo constante, isso subiu ao céu. Quando subiu ao céu, o Senhor planejou tirar o povo de Israel ali do Egito. Mas Faraó, que era a maior nação da época, era a maior potência da época, estava escravizando o povo. Não queria libertar o povo. O que então Deus faz? Deus vai e levanta Moisés, para que Moisés viesse, louvado seja Deus, estar na frente do povo, para comunicar-se ali com Faraó, juntamente com seu irmão Arão, para anunciar que o Deus de Abraão, que era o Deus, louvado seja Deus, ali da nação dos hebreus, estava querendo que o povo fosse sacrificar, louvado seja Deus, no deserto, e se livrar do cativeiro, se livrar da opressão ali no Egito. E ali então, Faraó endureceu o coração. Deus vai e envia, louvado seja Deus, as 10 pragas. E quando Deus envia ali as pragas, o coração de Faraó, ao mesmo tempo que ele se amolece, ele se endurece. E no final, louvado seja Deus, nessa última praga, Deus vai e estabelece, louvado seja Deus, a Páscoa. E nessa última praga seria exatamente a morte de todo primogênito, tanto do homem quanto dos animais. E ali então Deus manda, louvado seja Deus, Deus comunicar ao povo de Israel: vocês vão estabelecer a Páscoa. E o que vai ser a Páscoa? Louvado seja Deus. Páscoa vai significar o que? A passagem. Passagem de quê? Vocês estão numa condição aí de escravo. Vocês plantam, mas plantam para outras pessoas comer. Vocês constroem, mas constroem abrigo e casa para outras pessoas morar. Ou seja, a pessoa que é aquela que é escrava, é aquela que não tem muito direito. Tudo que ela consegue produzir, o seu senhor toma posse do fruto e se regozija. E ele usufrui, louvado seja Deus, daquilo que você produziu. E você não tem direito a tudo. E assim o povo de Israel estava. Mas Deus prometeu que havia de tirar o povo ali da opressão de Faraó. E ali então, Deus ia entendendo que era necessário ele fazer algo mais forte para amolecer o coração ali de Faraó. Deus decide então, louvado seja Deus, enviar um anjo para poder matar, louvado seja Deus, todos os primogênitos. Mas o que Deus faz? Deus faz uma aliança com o povo.
Deus convida, louvado seja Deus, ao povo a fazer uma aliança também com Ele. Porque a aliança é algo mútuo. A aliança é algo que vem das duas partes. Não tem como você fazer aliança com você mesmo. É necessário ter uma outra pessoa. É necessário essa aliança vir de outra parte sem ser da sua parte também. É necessário ter duas partes. E qual que seria a aliança? A aliança seria do poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, com o ser humano, com a descendência de Abraão. Eu vou fazer um acordo, um pacto com vocês. Vocês vão matar um cordeiro, vocês vão ali festejar a Páscoa, mas vocês vão também pegar esse sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos umbrais da porta. Eu estou fazendo uma aliança, um apertar de mão, eu estou fazendo um pacto com vocês. Se esse cordeiro que vocês matar, vocês passar no sangue, louvado seja Deus, nos umbrais da porta, eu, o Senhor Deus, eu vou enviar o anjo da morte e irá matar todos os primogênitos. E a morte do primogênito para o hebreu era uma dor muito grande. Por quê? Porque a morte também do primogênito, não só para o hebreu, mas também para o Egito. Por quê? Porque o primogênito seria aquele que ia suceder o trono. O primogênito é aquele que seria o herdeiro da casa, o chefe maior depois do pai. E ali então é uma dor muito grande. E todo pai, louvado seja Deus, ele planejava já em transferir tudo para o filho. Ele estruturava o filho, ele preparava o filho para o filho o quê? Dar sequência na prosperidade familiar, tanto na multiplicação da família, quanto na multiplicação dos bens, dos acúmulos de riqueza. E ali então Deus decide fazer isso. Faz uma aliança com o povo de Israel. Fala, eu vou enviar o anjo, e o anjo vai passar. Mas aquele que comemorar a Páscoa, matar o cordeiro, pegar esse sangue e passar nos umbrais da porta, o anjo vai passar, vai olhar e não vai ferir ninguém da sua casa. Mas se você não fizer o que eu estou te fazendo, mesmo você sendo um hebreu, você vai sofrer esse dano. Você vai perder o seu primogênito, e até mesmo dos seus gados, dos seus cabritos, até mesmo de repente ali dos seus animais você vai perder. E ali Deus faz uma aliança com o povo. Aqueles que foram obedientes obedeceu. E ali então Deus estabeleceu a Páscoa. Esta é a Páscoa. Você vai comer o animal, vocês vão se alegrar, ou seja, vai ser uma festa. Mas nessa festa eu também vou trazer juízo para aqueles que não quis me obedecer e nem fazer a minha vontade. E ali então aconteceu o primeiro estabelecimento da Páscoa. A Páscoa então ela se deriva exatamente desse período a qual Deus decide tirar, arrancar, fazer a passagem do povo de Israel da opressão, da escravidão, da dor, das lágrimas, da tristeza, por uma vida de liberdade. Porque agora eles iriam plantar, mas iriam plantar para eles mesmos. Eles iriam construir casas, mas seriam casa para eles mesmos. Eles iriam fazer filho, mas os filhos deles iam somar para o crescimento da família deles, não para o crescimento da nação do Egito como escravo sendo oprimido. Eles não iam sofrer mais a tristeza de ver o filho sendo chicoteado, o filho sendo espancado, o filho sendo obrigado a fazer coisa para prosperar o alheio sem ganho algum, sem remuneração alguma, porque não tinha direito algum. E ali então Deus decide fazer esta aliança no Antigo Testamento. E conforme nós lemos, a palavra nos fala que seria por estatuto perpétuo. E ali então, quando o povo de Israel comemorou isso aí, o Senhor cumpriu o propósito dele. Enviou o anjo, louvado seja Deus. O anjo viu o sangue nos umbrais da porta. Nas portas que tinham sangue, louvado seja Deus, o anjo passou e não feriu. Nas portas que não tinha, tanto o hebreu quanto o egípcio passou e feriu, inclusive o filho de Faraó. E ali então Deus com mão forte arranca o povo de Israel das mãos de Faraó. Com os mãos poderosas o Senhor vai e arranca, louvado seja Deus. E ali então essa festa, ela veio se prolongando em meio ao povo de Israel. Todo ano eles comemoravam essa festa. Sabe por quê? Porque Páscoa, o que é? É você rememorar, é você trazer a memória. O povo de Israel, eles iam trazer a memória o quê? Eu estava oprimido, eu estava escravo. Eu não tinha direito a ter minha casa, eu construí minha casa para mim, eu tinha que construir casa para os outros. Eu tinha que carregar peso para os outros, em vez de carregar peso para mim. Eu produzia filho, meu filho era tomado como escravo e os outros escravizavam meu filho. Agora não, Deus pela tua bondade, pela tua misericórdia, está me permitindo eu ser livre, eu andar livremente e produzir as coisas nessa terra para mim mesmo. Eu poder ir e eu poder vir, porque até mesmo isso o povo de Israel não podia ir. Eles pertenciam totalmente ao Egito, estava limitado com o direito de vir, direito de construir, direito de plantar. Tudo que eles produziam de bom era para o egípcio, mas Deus foi e os libertou. E ali então, como Deus que é todo poderoso, havia uma promessa que Deus fez a Abraão.
Qual promessa? Que em Abraão seria bendito todas as nações da terra. Esta Páscoa, louvado seja Deus, desde ali do Egito até a vinda de Cristo Jesus, ela só foi comemorada pelo povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel foi a nação escolhida por Deus. Para quê? Para que Deus viesse enviar o Salvador do mundo. Ou seja, aonde iria se cumprir a promessa de Deus a Abraão: em ti seria bendita todas as nações da terra. E não somente um povo específico, não somente uma nação, mas todas as nações haviam ser benditas, ou seja, viriam a ser feliz, ou seja, liberta de opressão, liberta de dor, liberta dos males. De repente você está aqui nessa noite, de repente você está pensando consigo: poxa, você está me falando a respeito de opressão, de ser escravizado. Mas isso é no passado. O povo de Israel foi escravizado, eles plantavam para ele. Mas eu não, eu planto para mim. De repente você diz: não, o povo de Israel, eles trabalhavam e de repente o dinheiro eles tinham que dar ali para Faraó. Eles produziam os bens, tudo que produzia na terra, que eles colhiam, eles plantavam, eles tinham que dar para Faraó, para o crescimento do povo de Faraó. Mas eu não, eu planto para mim, eu trabalho para mim, eu colho todos os meus benefícios. Mas de repente você ainda não entendeu. Muitas das vezes nós vivemos uma prisão, não no campo humano, mas no campo espiritual. Nós ficamos presos muitas das vezes num cigarro e não conseguimos sair. Falamos que vamos parar de fumar e não conseguimos. E muitas das vezes o diagnóstico vai piorando. Alguém vai e anuncia: você vai acabar pegando um câncer, você vai acabar pegando uma doença. E a pessoa diz: agora eu parei de vez. E fica 2, 3 semanas sem fumar e depois volta de novo porque não tem força para parar. De repente você diz: não sou aprisionado não. Eu bebo 1, 2 cervejas só quando eu quiser parar, eu paro. E de repente você já fez esse próprio teste, essa própria experiência contigo, e já tentou parar de beber, e ficou 1, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, mas na hora que pensa que não, você não resiste. Você vai e tem que beber de novo, ou até mesmo tem que usar droga de novo. Então Deus, quando Ele libertou o povo de Israel, e era uma tipologia, estava tipificando exatamente a libertação espiritual. Não só a libertação física, a qual Ele trouxe para o povo de Israel, mas uma libertação espiritual que Ele queria trazer para todas as nações, para todas as famílias e para todas as vidas. E ali, então, para aperfeiçoamento dessa Páscoa, o que é que Deus faz? Deus envia o Cordeiro perfeito. Porque a exigência, louvado seja Deus, no Antigo Testamento que Deus faz, que teria que ser um Cordeiro sem mácula. Sem mácula significa sem mancha. Significa com a reputação ilibada. Significa que o Cordeiro, ele não poderia estar sujo. O Cordeiro teria que estar também perfeito. E esse Cordeiro, a qual Deus falou no Antigo Testamento ali com o povo de Israel, ele estava simbolizando ou tipificando o sacrifício perfeito que Jesus Cristo ia vir de fazer para toda a humanidade. Não somente para o povo de Israel. No povo de Israel, ali cada um preparava o seu cordeiro dentro da sua família ou da sua casa. Se a família fosse menor, poderia juntar 2, 3 famílias e comer do mesmo cordeiro. E ali aquele cordeiro ia tipificar a aliança de Deus com o povo de Israel para não entrar à morte, e tipificando, simbolizando a libertação da escravidão, a liberdade para viver, louvado seja Deus, a sua própria vida. E então o que é que Deus faz? Deus vai e cumpre a promessa, envia Cristo Jesus, nascido de mulher, nascido da lei, porque Jesus Cristo, quando Deus separou Abraão, era para Abraão levantar uma nação separada para ele, para que na plenitude dos tempos, ou no tempo oportuno, viesse a vir o Salvador. O Salvador não poderia vir de qualquer nação, uma nação idólatra, uma nação cheia de maldade, cheia de covardia, uma nação que só abominação, só coisa detestável diante de Deus. Como que Deus iria implantar Jesus Cristo no meio de uma família? De idolatria, família de maldade, família que só mata, família que só maltrata. Não! A família de Jesus tinha que ser ilibada, tinha que ser uma família exemplar. Por isso Deus separou uma nação, para que no tempo oportuno Deus separasse ali Maria e José. A família queria cuidar de Jesus, Jesus ia viver as leis que demonstrava o querer e a vontade de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo, as profecias, os salmos que testificavam o falar e o querer de Deus, para que Jesus Cristo viesse ser um referencial. E cumpre o período de Jesus Cristo na terra, o seu período de 3 anos e meio. E Jesus Cristo, louvado seja Deus, ali em Mateus, no seu capítulo 26, verso 28, ele vai comemorar exatamente essa mesma Páscoa. Como ele era judeu, ele também participava da Páscoa. Ele praticou todos os ritos judaicos. Por quê? Porque ele era judeu. E ali então, quando ele vai comemorar a Páscoa, que estava próximo do período da Páscoa, ele vai chamar os seus 12 discípulos.
Como ele chama os seus 2 discípulos, disciplaneses, ele vai e mostra o sangue. Este é o sangue que é derramado por vós. Tipificando, louvado seja Deus, o sangue dos umbrais da porta. Este é meu corpo, tomai e comei. Assim como, louvado seja Deus, eles comeram no Antigo Testamento ali o corpo do cordeiro que foi morto, foi a mesma expressão, mas só que atualizada para que o propósito de salvação viesse alcançar toda a humanidade e não somente ali o povo de Israel. E o que é que Jesus Cristo então faz? Jesus Cristo entrega naquela cruz do Calvário. Jesus Cristo então, ele morre naquela cruz do Calvário. Mas no 3º dia Jesus Cristo ressuscita. E ali então virou o que? Um memorial. A Páscoa que é comemorada para nós relembrar do sacrifício na cruz do Calvário. Mas aonde vem a libertação então desse sacrifício? Porque no Antigo Testamento, quando eles ofereceram lá, quando eles mataram o cordeiro, a gente vê que posteriormente passou o sangue nos umbrais da porta e o povo foi liberto. E no dia de hoje, como eu faço para alcançar minha libertação da bebida, da droga, da mentira, do engano, da trapaça, da religiosidade, da idolatria? Como eu faço para alcançar minha libertação de mim mesmo? Que só quero trapacear, só quero enganar, só quero levar vantagem. E muitas das vezes eu sofro a consequência de tudo que eu faço. A sua libertação está em quando você aceita Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, ele é o Cordeiro. Lembra do que foi lido na palavra inicial pela Raine? Em João, no seu capítulo 1, no verso 12. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas das vezes o ser humano peca, louvado seja Deus. Não é com o intuito de afrontar Deus, não. Não é com o intuito, louvado seja Deus, de deixar Deus irado, não. Mas ele peca porque o homem vem de uma natureza pecaminosa. E o pecado em si, ele proporciona prazer. E muitas das vezes a pessoa peca por causa desse prazer para tentar tampar o vazio, a tristeza que há no coração. E ali então a pessoa bebe, porque quando ela bebe ela está mais ou menos. Não é que ela está bem, ela está mais ou menos. Quando ela usa uma droga, não é que ela fica bem, ela fica mais ou menos. E ali então tampa o vazio no coração. Uma pessoa de repente, quando ela é muito grosseira, muito agressiva, maldade também dá prazer. E ali ela se sente um pouco feliz. E ela fala, é melhor ser assim mesmo, que eu sou respeitado. Não. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Jesus Cristo, da mesma forma que Deus libertou, louvado seja Deus, o povo de Israel da escravidão ali do Egito, Jesus Cristo está aqui hoje e Ele quer libertar de droga, Ele quer libertar de bebida, Ele quer libertar dos vícios, Ele quer libertar da maldade que há no seu coração, Ele quer te libertar de opressão de repente que você tem, não consegue dormir pela madrugada. A função, o objetivo do comemorar da Páscoa não é o coelho, não é o chocolate. Isto foi o quê? Foi uma estratégia comercial para trazer lucro financeiro para a nação, para trazer lucro financeiro para o comércio, para ganhar dinheiro. E muitas das vezes, se nós não pararmos para observar, isso não foi usado não só para isso não. Isso foi uma estratégia de Satanás. Para quê? Para tentar cancelar da Páscoa ou afastar da Páscoa a figura principal da Páscoa, que é a figura de Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para Cristo Jesus e entendemos que Ele é o Cordeiro que tira o meu pecado e o seu pecado, e nós endireitamos a nossa vida diante de Deus, automaticamente nós alcançamos a salvação. Automaticamente nós alcançamos a libertação. Automaticamente nós alcançamos uma intimidade, um relacionamento com Deus. Por quê? Porque somente através de Jesus Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. Lembra o que ele fala no Evangelho de João? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que nós vamos ao Pai somente por Ele? Porque Ele foi o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Quando a Bíblia usa essa expressão mundo, não é o mundo habitacional, não é o sistema do mundo de corrupção. Está falando exatamente do mundo a pessoa, eu, você. Em Jesus Cristo nós temos a oportunidade de nos libertar. Aquele que era alcoólatra, o Senhor liberta. Aquele que era aquele que usava muita droga, o Senhor liberta. Aquele que era viciado numa maldade, numa pornografia, o Senhor liberta. Aquele que era muito agressivo e muitas das vezes tentava fazer o bem, a pessoa que não ficava irritada à toa, e muitas vezes fazia mal para ele porque a pessoa só afastava dele, o Senhor entra e liberta aquela pessoa e ajuda ela a ser mais mansa, a tratar as pessoas. Então nós precisamos entender algo. Em Jesus Cristo se resume a vontade de Deus. Precisamos entender que a Páscoa, louvado seja Deus, que agrada a Deus, ela tem que ser vivida e comemorada, não é uma vez por ano, não é ali em março ou em abril, não. É cotidianamente, todos os dias nós temos que comemorar. Porque existe duas festas principais. A primeira festa principal que tem é a festa da Páscoa. A segunda festa é o Natal. Por quê? Porque para Jesus morrer como cordeiro, ele tinha que nascer. Mas não ia nada
adiantar se Jesus nascesse e não morresse por mim e por você. Jesus poderia ter andado nessa terra, curado o Bartimeu, poderia falar com o rapaz do tanque de Betesda, levanta. Poderia, louvado seja Deus, falado ali para os 10 leprosos, vocês estão curados. Poderia ter ressuscitado Lázaro. Poderia ter andado por cima das águas, multiplicado pães. Se Jesus Cristo não se colocasse como cordeiro para poder morrer no meu e no seu lugar, nós não teríamos salvação. Não teríamos condição de morar no céu. Então essa Páscoa, ela tem que ser comemorada, mas no sentido certo. Qual que é o sentido certo? O sentido que aponta para Jesus. É por causa de Jesus hoje que eu tenho libertação. É por causa de Jesus hoje que eu tenho paz. Não tinha paz, não conseguia dormir, ficava perturbado na minha casa, ficava angustiado. É por causa de Jesus que a Elaine está com a família dela restaurada. É por causa de Jesus que ela conseguiu superar aquilo que a medicina falou que não ia superar, vai morrer com 5 meses. Ou então não vai dar em nada, vai ser mais uma menina perdida. Não. Jesus Cristo, ele consegue fazer aquilo que o mundo não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que uma instituição não pode fazer. Jesus Cristo entra e faz. Mas para isso nós temos que olhar para Jesus e ver ele como o Cordeiro de Deus. A Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você sabe o que significa isso? Quando nós olhamos para a Páscoa, nós vemos duas figuras. Nós vemos a figura do sacrifício e vemos a figura daquele que está sacrificando. Quando a gente vê, louvado seja Deus, a figura do sacrifício, a gente vê que era necessário o sacrifício ali, ele morrer. Para quê? Para quando ele morrer, as pessoas terem o prazer e a alegria. Porque aquele cordeiro que morreu no passado, no Antigo Testamento, o animal que morreu, ali eles mataram, eles festejaram, eles comeram e se alegraram. Para eles se alegrar, foi necessário aquele animal ter morrido. Para eles ficarem isentos da morte a qual Deus ia enviar o anjo no seu primogênito, era necessário eles usar o sangue daquele carneiro ou daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta ou na vida, ou ali na casa. No Novo Testamento também não é diferente. Para o Senhor nos libertar, é necessário nós nos alimentarmos do corpo dele. Pois a própria Bíblia nos diz, que o próprio Jesus Cristo dizendo, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. No Antigo Testamento a gente vê, louvado seja Deus, que no sangue, louvado seja Deus, eles pegaram o sangue e passaram nos umbrais da porta. Para quê? Para que o anjo da morte não viesse entrar e trazer destruição. No Novo Testamento também não é diferente. Se nós quisermos permanecer vivos, se nós quisermos estar vivos espiritualmente, é necessário o sangue de Jesus estar na nossa vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E o que mata o ser humano é o pecado. Deus virou para Adão e falou, Adão, no dia que você pecar, você morre. Não come dessa árvore. No dia que você comer dela, você vai morrer. A palavra de Deus nos fala que o salário do pecado é a morte. Então, para mim e para você não morrer, é necessário Deus olhar para nós e não ver em nós pecado. Aí você me diz, irmão Sérgio, é quase que impossível. Davi no Salmo 51 vai falar que pecado, ele foi gerado em pecado, concebeu minha mãe. Se você olhar na Bíblia, você fala, mas Romanos também fala, seu capítulo 3, verso 23, que todos pecaram. Então não tem jeito, Sérgio. Tem sim. É só você voltar lá para 1 João, é só você voltar para o Evangelho de João no capítulo 1, no versículo 12. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, para nós não sofrermos o dano da morte, qual morte? Da primeira morte? Não, porque já está decretado, o Adão, o nosso representante, ele morreu. Por quê? Porque ele pecou. Agora todos os homens vão passar pela morte, porque a Bíblia nos fala isso, em Hebreus 9, 27. Que nós todos vamos morrer. Mas existe uma segunda morte, que é a morte principal. É aquela morte a qual você vai ser lançado num lago que arde com fogo e com enxofre. E para você não sofrer o dano da morte por não ter o sangue nos umbrais da sua porta, o que você precisa fazer? Você precisa desse sangue. O sangue de Cristo Jesus. Porque o sangue de Cristo Jesus, ele nos purifica. A palavra nos fala em 1 João, no seu capítulo 1, ali no verso 7. Se andarmos na luz, como Jesus Cristo na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a Páscoa, nós temos que olhar para a Páscoa e com entendimento, ver que a Páscoa é a oportunidade de nós nos salvar. A oportunidade de você se salvar. A oportunidade minha de me salvar. O Senhor quer salvar a sua alma.
Você vai passar esse período nessa terra. Eu não sei se de 50 anos, não sei se de 80 anos, não sei se de 40 anos, mas você vai passar um período na terra. Mas esse período na terra que você passar, louvado seja Deus, ele vai chegar no final. Quando chegar no final dele, aí muitas das vezes algum diz, a morte é o final de tudo, acabou, acabou. Errado. A morte é o começo. Porque quando nós morremos, o corpo físico, nós somos compostos por corpo, alma e espírito. O corpo morre, a alma e o espírito andam junto, não morre. E nós vamos ter que viver uma eternidade. E essa eternidade ela é definida enquanto nós estamos vivos. Alguns tentam ludibriar, tentam enganar, sendo usados pelo inimigo, dizendo que tem purgatório, dizendo que tem como reencarnar para toda oportunidade. Mas segundo a Sagrada Escritura, Hebreus 9, 27 fala que o homem foi ordenado morrer uma só vez. O que eu tenho para te dizer? Que eu e você, nós só temos só esta oportunidade de nos salvar. Até quando vamos ficar sendo enganados pela mídia que se volta para a Páscoa dizendo, compra vinho, compra chocolate, presentei, não que há alguma coisa de errado nisso, mas temos que praticar com consciência. Isso aqui é só para ter um relacionamento familiar, porque o sentido original da Páscoa, ele está dentro do meu coração alegremente todo dia. Porque se eu estou livre da bebida, Jesus me libertou. Se eu estou livre da droga, porque Jesus me libertou. Se eu estou livre da maldade, da covardia, porque Jesus me libertou. Se eu estou livre do inferno que estava preparado para mim, porque Jesus me libertou. Temos que andar constantemente, diariamente, e viver a verdadeira Páscoa. A Páscoa que aponta para o Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus nunca nos desaponta. Aprenda uma coisa. Você pode sofrer decepção com sua mãe, com seu marido. Você pode sofrer decepção com a pessoa que você mais confiava. Mas com Jesus você nunca vai ser decepcionado. A Bíblia nos fala assim, em Romanos, seu capítulo 5, versículo 7. Possa ser que alguém ouse morrer para o justo. Ou seja, morrer por uma pessoa boazinha. Ele é tão bom não que por ele eu morro. Mas, no conseguinte, a Bíblia vai dizer assim, mas Deus prova o seu amor por nós, que Ele entregou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, ainda quando nós éramos pecadores. Aí entra a figura do sacrificador. No passado a gente vê que o Cordeiro morreu, mas para o Cordeiro morrer no Antigo Testamento teve que alguém para sacrificar. Na Nova Aliança também. Para Jesus morrer, foi necessário Deus entregar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E Deus entregou Jesus Cristo pensando na minha alma e na sua alma. Eu preciso te dizer algo. Eu não posso viver essa Páscoa e aceitar Jesus por você. Eu não posso comer do corpo de Jesus e beber do sangue dele por você. Isso significa o quê? Que você vai morder em Jesus, você vai beber o sangue dele? Não. É alimento espiritual que vai fazer você ser justificado diante de Deus. Porque quando nós morrermos, Jesus Cristo olhar para você, Deus olhar para você, Ele não vai ver a sua mentira. Ele não vai ver a maldade que você fez com a sua mãe, com o seu pai, a maldade com o seu próximo. Ele não vai ver a droga que você usou, a bebida, o cigarro, tudo de mal que você fez contra o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Ele vai olhar e vai ver o sangue nos umbrais da porta. Mas não de um carneiro, não de um cordeiro, tipificando um animal. O sangue do próprio Filho dele. Porque quando Jesus Cristo pegou o sangue, Ele disse, é o sangue da nova e eterna aliança. Você precisa se salvar. Eu preciso me salvar. Deus fez o acordo com o povo de Israel. Aqueles que acreditaram se salvaram. Porque Deus funciona assim. Primeiro Ele fala, para depois Ele fazer. Para quando acontecer, as pessoas falam, Deus avisou antes. Então não tem inocente não. No passado, aqueles que não passaram o sangue nos umbrais da porta, sofreram uma dor tremenda de perder um filho. No Novo Testamento vai ser pior. Porque se o sangue não estiver nas portas espiritual da sua vida, é você que vai perder a sua alma para o inimigo. Temos que ter essa consciência. Nos dias de hoje andamos muito preocupados em ter o melhor celular, em ter a melhor cor, a melhor roupa. Andamos muito preocupados em ter uma boa faculdade. Andamos muito preocupados em ter um carrão, em ter uma moto. Andamos muito preocupados em ter uma bela casa. E esquecemos muitas das vezes o que é prioridade. Prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Quando fala reino de Deus, fala de coisa eterna. Você que está aqui, você é eterno. O seu carro não é eterno. A sua casa não é eterna. A sua faculdade. Não que você não possa ter tudo isso que eu estou te falando. Pode, além disso, Deus quer te dar. Mas a prioridade é você ter o seu nome escrito no livro da vida, sendo justificado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Eu preciso te dizer algo.
Ainda que nós acreditamos ou não, ainda que uma pessoa acredite ou não, não tem como invalidar o sacrifício perfeito de Deus naquela cruz. Não tem como negar que Jesus Cristo veio, porque existem inúmeras, infalíveis testemunhas que o viu. E os milagres que acontecem no dia de hoje, quando nós invoca o nome santo de Jesus Cristo. É hora de você parar para pensar. Jesus Cristo pode te libertar. De repente você tentou uma libertação numa instituição. Eu vou internar naquele lugar que eu vou ser liberto. Eu vou mudar dessa cidade, desse país. Eu vou mudar dessa cidade. Eu vou mudar desse bairro que eu vou ser liberto. Eu vou ser feliz. Não. Sua felicidade se resume em Jesus. Porque se você estiver bem com Deus, o Espírito de Deus vai habitar no seu coração. O vazio no coração vai embora. Porque o vazio existencial que há no coração do homem é exatamente o tamanho da presença de Deus. E a presença de Deus só habita em lugar puro e limpo. Jesus Cristo quer te purificar, quer te santificar, a presença de Deus habitar no seu interior e você viver satisfeito com sua casa, com o que você tem, tendo o entendimento que Deus vai te dar o melhor, e é só questão de tempo e de fidelidade para com Ele, porque aqueles que andam com Deus, a própria bênção os persegue. Amém? Então que possamos viver essa Páscoa com entendimento, sabemos, e anunciar para aqueles que não conhecem. A verdadeira Páscoa é a entrega de Cristo Jesus naquela cruz. A verdadeira Páscoa nos fala de dor que Jesus Cristo passou naquela cruz, dor que cabia a mim. A verdadeira Páscoa se fala de um amor tão grande que se colocou em preço de expiação para me resgatar. Essa é a verdadeira Páscoa. E que possamos viver essa Páscoa, porque se nós vivermos ela, o passaporte está carimbado para entrar no reino do céu. Se não viver essa Páscoa, é impossível. Porque Jesus Cristo falou, ide pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho vai falar da Páscoa, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, do sacrifício perfeito que te dá direito à vida eterna. Amém?